Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui para o nosso último dia de conferência. E nessa manhã a gente queria falar um pouco sobre um projeto muito importante para nós da Atos 29 e também falar sobre a Atos 29 em si. Talvez você esteja aqui na nossa conferência nesses 3 dias porque talvez tenha se interessado pelo tema, talvez tenha se interessado pela conferência por conta dos palestrantes que estão conosco, mas talvez nunca tenha escutado a respeito da Atos 29, o que é Atos 29, ou ouviu alguma coisa e tem uma concepção equivocada sobre o que de fato é Atos 29. Eu queria começar falando um pouco sobre o Igreja em Lugares Difíceis, né? Para depois a gente falar da Atos 29, porque esse projeto existe, porque a rede existe. Então, a gente queria falar da importância desse projeto, para depois explicar um pouco sobre a Atos 29, a importância de fazer parte dessa rede, para apoiar iniciativas como essa, não só a Igreja em Lugares Difíceis, mas todos os demais projetos que envolvem a nossa rede. E talvez você esteja aqui e esteja familiarizado com essa expressão Igrejas em Lugares Difíceis, por conta do livro do nosso amigo Mads McConnell, Igrejas em Lugares Difíceis, lançado pela Editora Fiel. Talvez você já tenha lido esse livro, talvez você conheça o livro e nem saiba que existe um projeto dentro da nossa rede com esse nome. Então, eu queria perguntar, pedir para o nosso amigo Dilvan, sobre o que é o Igrejas em Lugares Difíceis, como nasceu esse projeto, de forma geral, o que é o Igrejas em Lugares Difíceis. Ok. Bom dia a todos. Eu estou nervoso, muito mesmo. Não dá para ver que minha calça, mas a perna está tremendo aqui, porque quando eu estou diante de vocês, assim, para mim é gratificante demais. Eu amo demais vocês, do que vocês fazem. A Atos, ela mudou a minha vida, mudou a minha visão ministerial, minha visão de plantação de igrejas. E quando eu conheci a Atos através do MES, isso mudou toda a minha forma de pensamento de plantação de igrejas, porque a Atos, ela me fez enxergar que o Evangelho não é a igreja, o Evangelho é Cristo. Então, a gente muitas vezes está falando muito da nossa igreja, das programações da nossa igreja. A gente convida as pessoas para conhecer as nossas conferências, a palestra, o louvor da nossa igreja. E pouco se fala sobre quem é Jesus. O Evangelho é Cristo, não é a igreja. E a Atos me mostrou isso, porque através da Atos eu entendi que eu não tenho que plantar uma igreja presbiteriana por eu ser presbiteriano. Mas hoje a gente está plantando igrejas, ajudando uma igreja batista num quilombo a construir seu trabalho lá. Então, foi a Atos que mostrou isso, que o Evangelho é Cristo, não é a minha igreja. Hoje eu sou plantador de igrejas na cidade de São Luís do Maranhão, terra muito boa, não é? Vocês têm que conhecer, não é só praia, não é só água de coco, não. Tem muita coisa boa para fazer lá. E o trabalho com igrejas em lugares difíceis, eu gosto de brincar com o MES e com o MEFEL, que não é o lugar difícil para o Evangelho, porque não existe lugar difícil para o Evangelho. Quando você está disposto a morrer por Jesus, morrer pelo Evangelho, não tem lugar difícil. Você pode chegar lá e morrer no primeiro dia, mas você foi enviado pelo Senhor para lá e alguma coisa Deus tem um propósito ali. Então, quando você está disposto a morrer pelo Evangelho, não existe lugar difícil. O lugar difícil é para o plantador, A gente é que vai sofrer no lugar ali, porque ministério, eu entendo o meu ministério em 4 caminhos, perdão. Eu acho que todo plantador tem que pensar assim, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação aos perdidos e em relação a si mesmo. Em relação a Deus é serviço, tudo que você faz para Deus. Na plantação de igreja você tem que pensar, não é para você, não é só denominação, é serviço ao Senhor. O que você faz para a igreja, a edificação do corpo de Cristo, você é chamado para edificar, preparar líderes ali. Em relação aos perdidos, é evangelização, tudo que você faz é pensando em ganhá-los para Cristo. Em relação a você, é sacrifício. É sacrifício. Plantação de igreja, revitalização de igreja, é sacrifício. O que você vai se dar pelo Senhor Jesus. Hoje eu tenho um sacrifício do meu ministério. Eu estava falando com o Henrique no carro outro dia.
Como eu falei, Atos mudou a minha visão de plantação de igrejas. Então, eu sempre trabalhei com a plantação de igreja, plantando uma igreja em um local, organizando a igreja, colocando um pastor, saindo para plantar outra igreja em outro local, organizando a igreja, pensando em colocar um outro pastor naquele lugar para sair para outro lugar. E na Atos, no dia do acesso, o Jay estava com o Cris, e o mestre me falou a mesma coisa. Ele disse, se você treinar pessoas agora, parar um pouco na igreja que você está e treinar 10 pessoas, você vai ter 10 pessoas fazendo aquilo que você faz sozinho. Então, o meu sacrifício hoje é estar na igreja em que eu estou e treinar pessoas para plantar igreja e plantar novas igrejas. Se você perguntar para mim, você está muito feliz? Eu estou muito feliz, mas eu estaria muito mais se eu estivesse sozinho, trabalhando, plantando uma igreja agora em um lugar difícil. Mas eu me alegro em fazer o treinamento de pessoas para fazer isso. Eu queria muito estar no campo, muito mesmo. Começando um novo trabalho agora. É o que aquece meu coração. Mas eu estou vendo o que Deus está fazendo através da Atos, através da igreja em lugares difíceis. Pessoas estão plantando igreja em lugares que muita gente não quer ir. E eu louvo a Deus por isso. Você pode olhar um lugar pobre. Eu tenho tempo, né? Eu fui aluno de Felipe Fontes no mestrado. Eu tenho 13º ponto, 5.7 subponto aqui para falar, né? Então, você pode olhar para um trabalho num lugar pobre, e você vai olhar de imediato as necessidades lá. Falta de educação, saneamento básico, drogas, falta tudo, e você pode se achar impotente para trabalhar lá. Mas a única forma daquelas pessoas ouvirem o Evangelho é através da igreja. E se é através da igreja que eles podem ouvir o Evangelho, então a igreja tem que ser plantada nesse lugar. E o plantador tem que ir para aquele lugar. Não dá para ser pastor atrás de um púlpito só no domingo à noite. Você não vai pastorear igrejas assim. Você não vai plantar igrejas assim. Você tem que conviver com eles. E se dedicar ao Senhor. Estar disposto a morrer lá. Se desgastar lá. O meu povo lá na igreja diz assim para mim, pastor, o senhor tem que dar um tempo. Você tem que parar um pouco, descansar um pouco. Eu digo sempre para eles, eu nunca vi um pastor que morreu de cansaço no ministério que não fosse a hora dele morrer. Não tem, é a hora dele morrer, ele vai morrer. Então a gente tem que se desgastar no ministério, e estar entre eles, conviver com eles, e ter a coragem. O plantador precisa ter coragem. Eu tenho aprendido isso com o MES, eu tenho aprendido na igreja de lugar difícil, eu tenho aprendido com meus alunos, a ter coragem. Eu me lembro de uma plantação de igreja que nós plantamos, eu e minha família, uma comunidade muito pobre e muito violenta da nossa cidade. As duas saídas dela eram duas bocas de fumo. Você tinha que entrar e sair pela boca de fumo na comunidade. E quem trabalha nessas áreas sabe que você vai receber ligações 2 da manhã, 3 da manhã, de uma família que o filho foi preso. E uma dessas vezes eu tive que ir para essa comunidade e estar com aquela família. E quando eu saí de lá, já era mais de 1 da manhã, e eu tinha que passar pela boca de fumo. E eu fui andando, e eu olhei já um grupo lá na saída. E quando me olharam, um pegou um facão. Aqui é fuzil. Lá é facão, peixeira, né? E ele foi riscando o facão no chão, assim, que sai a faísca, e ele dizia, eu sou o diabo, eu sou o diabo. Aí eu atravessei para o outro lado. Aí ele atravessou para o outro lado, riscando, dizendo, eu sou o diabo. Aí eu orei assim, Senhor, a tua palavra diz que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu estou resistindo, mas ele está vindo. Então, Senhor, ele quer falar contigo, não é comigo, não. Quando ele chegou próximo de mim, ele gritou, disse, pessoal, é o pastor. E aí eu disse, Senhor, muito bem. E aí ele chegou, pastor, você está fazendo uma hora dessa aqui? Eu disse, eu estava numa família, preciso agora atravessar para pegar o ônibus e voltar para casa. Ele disse, não se preocupe não, porque a partir de agora eu vou junto com o Senhor. Ninguém vai lhe mexer. Aí eu disse, Senhor, agora eu estou bem. Estou com Deus e o diabo do lado. Então, isso só é possível se você conviver com a comunidade. Se eles conhecerem você e você os conhecer. Então você tem que andar. Trabalho em plantação de igreja é assim. Padaria vende pão. Peixaria vende peixe.
Igreja prega a palavra de Deus. Igreja forma líderes. A minha denominação se reúne de 4 em 4 anos para discutir coisas que eu fico pensando de casa. É tanto dinheiro para gastar com discussões que não tem nada a ver. Outro ano, reuniram-se 4 anos para discutir se a pombinha tinha que sair da assassa e voltar para a Universal. Ela foi. É incrível o negócio, não é? Dizem que a gente usa mais de quase 60% da nossa arrecadação em plantação de igrejas. Eu fico pensando que se isso fosse realmente feito certo, o Brasil era presbiteriano, porque é muito dinheiro. Eu fico perguntando o que está sendo feito, como está sendo feito. Eu não sou especialista nessa área de usar o recurso para isso, mas eu penso que tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente fazer. Eu não quero discutir, irmãos, se a parede da igreja do Henrique é preta e a minha é branca. Eu não quero discutir se lá na igreja do Marquito ele fica no meio, ficam uns bancos ao redor, feito arena, e na minha igreja é um púlpito e todo mundo me olhando. Eu não quero discutir se o Felipe prega com a camisa da quadrilha que dançou no São João, ou se eu prego na minha igreja como eu prego de terno e gravata, borboleta. Eu quero saber se o Marquito, se o Felipe, se o Henrique estão pregando o Evangelho. E se estão pregando o Evangelho, eu quero investir neles na programação do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Igrejas, lugares difíceis. Nós temos alguns objetivos em igrejas, lugares difíceis, que é treinamento para líderes em comunidades pobres, mentorear esses líderes, equipá-los. A gente tem produzido recursos para ensiná-los. Muitas coisas nós temos traduzido do MES e do que a gente tem feito e escrito para ensiná-los. Dar suporte, mobilizando igrejas para auxiliá-los, para investir nessas plantações e integrá-los à rede, preparando líderes para serem da rede Atos 29. A Atos 29 mudou a minha vida, mudou a minha história em plantação de igreja. Por isso eu amo a Atos 29 de todo o coração, de todo o coração. Eu ainda vou ter outra chance de falar de novo? Que bom. Porque ainda tem mais uns pontos para... Tá bom. O Dilvan e a Cássia, sua esposa, assim, eu me recordo do assessment deles, eles são um presente para nós, né? Eu costumo falar com ele, e a verdade é um amigo que a missão me presenteou, e foi inspirador passar aquele tempo com eles ali no Rio, quando eles fizeram o processo de avaliação, e o que ele falou foi realidade. A gente falou, rapaz, o cara era inquieto, não, eu quero sair para plantar outra igreja. Eu falei, calma, rapaz. E hoje a gente pode ver Deus agindo na vida dele, ele lá sossegado, em São Luís, mas treinando 60 plantadores, 48 do Brasil e outros 12 de países africanos de fala portuguesa. E a gente louva a Deus por esse trabalho. E é interessante, e é uma coisa que não só eu, como o Felipe, é perceptível quando a gente encontra, né, com líderes da Atos lá fora, eles sempre reconhecem o trabalho e perguntam por Dilvan. E famoso, né? Está famoso. Nosso treinamento ele dura 2 anos, e a cada ano nós nos esforçamos para fazer um intensivo presencial com os alunos. Então, todos os meses eles recebem um livro para ler, dentro do tema que vai ser trabalhado no mês. No final do mês eles entregam um trabalho que, na verdade, faz parte da trilha de acesso a Atos 29, são as perguntas da trilha, a gente usa a cada tema com eles, eles já vão se preparando para fazer a integração à rede no final do curso. E temos uma reunião online uma vez por mês e um intensivo a cada ano. Nesse intensivo, nós trabalhamos um dia exclusivamente com os alunos, né, com a questão da pregação deles, da mentoria deles. Eu quero encorajá-los a investir na plantação de igreja entre os pobres. Nós temos alguns alunos que vocês não imaginam as lutas que eles têm. Estou aqui com o Douglas, por favor, levanta aí, Douglas. Douglas está plantando, começar um trabalho de plantação de igreja no bairro Ibenevites, né? Ribeirão das Neves, numa cidade que é dormitório lá em Minas Gerais. Orem pelo trabalho que ele está realizando. O Chiquinho está aqui. Chiquinho, levanta a mão. Francisco, é um ex-quilombola.
que está revitalizando uma igreja no interior do estado do Maranhão. Né? O Joacimar está aqui também, de Niterói, é aluno do nosso curso também, plantando igrejas. O Rafael está aí? Ali, o Rafael é nosso missionário dos quilombolas. O estado do Maranhão é o estado que mais possui quilombos no Brasil. Nós temos 866 quilombos registrados, mais de 1.000 quilombos no estado, algo mais de 200 que a gente sabe que existe, mas aí não tem registro sobre eles. Os quilombolas são descendentes de escravos que, fugindo da escravidão ou depois da libertação, formaram comunidades isoladas da cidade. E vocês não têm ideia, eles não sabem nada do Evangelho, não têm nada do Evangelho. Desses 1.000 quilombos, apenas 10% deles têm presença evangélica, tem uma igreja. Apenas 10%, no máximo 100 deles. E tem quilombos a 2 horas de viagem da capital do Maranhão, onde a gente já esteve lá, falando do Evangelho, a gente faz a contação de histórias, e uma das contações de histórias é sobre a criação. E uma senhora levantou a mão e disse: eu nunca soube que houve um Deus que criou o mundo em 6 dias. A 2 horas de viagem da capital do Maranhão. É impressionante. É muito trabalho a ser feito e pouca gente fazendo. Pouca gente. Orem para que Deus levante. Nós temos o Victor Lins, está na cidade de Marisópolis. Marisópolis, na Paraíba, tem apenas 7.000 habitantes. Ele se formou no seminário em São Paulo, chamaram ele para trabalhar em São Paulo e disse: eu quero voltar para a minha cidade, porque não tem igreja saudável lá. Ele está lá, isolado naquele lugar, plantando uma igreja. Eu tenho o Eric, que está fazendo um trabalho em Maceió, e a igreja que o enviou para a cidade lá, o abandonou lá. O pastor que investia saiu da igreja, a igreja tem um novo pastor que decidiu não mais investir. Ele simplesmente disse: eu tenho que ficar aqui, pastor. Tenho 30 pessoas aqui, o que eu vou fazer com elas? Então, ele está lá, sem uma igreja, necessitando que alguém apoie o Eric no trabalho de plantação dessa igreja lá. Então, eu peço que orem por esses trabalhos, orem pelos nossos alunos da África. Um ciclone, vocês sabem, derrubou das nossos alunos 3 igrejas. Teve uma criança que morreu com uma das paredes da igreja que caiu sobre eles. Então, a gente está tentando levantar recursos para levantar, mais ou menos, os templos e conseguir comprar sementes, porque a lavoura toda se acabou, eles precisam disso para a sua subsistência. Então, se vocês puderem nos ajudar também com esses alunos, com esses irmãos, por favor, nos procurem depois. Eu sei que tinha outras coisas para falar que eu esqueci aí. Gente, o Igreja em Lugares Difíceis é um projeto muito importante, mas ele é uma parte de tudo que a Atos 29 tem desenvolvido. Nós temos aqui alunos do Projeto Plantador. Eu cheguei na Atos 29 através desse projeto, no ano de 2014. Então, fazer parte da Atos 29 é poder cooperar diretamente com iniciativas como essa. Não podendo estar lá onde o Dilvan está, não podendo estar lá junto com o Rafael, nos quilombos, mas trabalhando juntamente com eles, cooperando juntamente com eles. Isso é muito importante, porque a gente recebeu uma ordem do Senhor: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então, assim, não tem como discutir, a gente tem que ir. Então, eu só tenho que dizer para o Senhor o seguinte: Senhor, eu tenho que ficar por isso, por isso, por isso e por isso. Porque você tinha que ir, mas se você vai ficar, quais são as razões de ficar? Existe uma razão para o Cristo ter que ficar e investir naqueles que estão indo. Então, se você está na sua igreja, tem uma razão para você ficar e não ter que ir plantar uma igreja. Quais são as razões que você tem que dar para Deus, para dizer: eu tenho que ficar na igreja, Senhor, porque eu tenho que fazer isso, isso, isso por aqueles que estão indo. Amém. Pense nisso. E Atos 29 também é uma rede, mas é também uma comunidade. Eu estou aqui com meu amigo, Felipe Niel. Ao longo desses últimos anos, ele veio se tornando um dos amigos mais próximos que eu tenho. A gente se fala regularmente, não só por conta da nossa relação de trabalho na rede, mas eu tenho o privilégio de ser amigo do Felipe. Nossas famílias também desenvolvem essa amizade. A gente teve a oportunidade de viajar juntos algumas vezes, de férias. E isso tudo começou em 2015,
Na nossa avaliação, nós fizemos a avaliação junto para a rede. Hoje nós somos aí os membros no Brasil mais antigos. E a gente fez, porque foi no ano que começou o processo de avaliação no Brasil, e a gente pôde se tornar amigo através disso. Não só o Felipe, como outros que estão aqui, também ocupam esse lugar na minha vida. Aí eu queria perguntar para o Felipe, por que você decidiu ser parte da Atos 29? Bom, basicamente duas razões. Primeira delas tem a ver com o que o Brian falou ontem, porque eu olho para Atos e eu vejo que a estratégia missionária do Novo Testamento era a plantação de igrejas. Eu creio nisso. Eu creio que quando Deus nos chama a fazer missões, Ele nos chama a plantar igrejas. E segundo, porque eu olho para Provérbios e eu lembro de Provérbios 28, dizendo que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Viver uma vida cristã no isolamento é tolice e é egoísmo. Mas e isso me leva a buscar uma unidade. Mas essa unidade também, Cris, ela não pode ser uma unidade sem responsabilidade. Ela não pode ser uma unidade sem essa centralidade do Evangelho que Gilvan falou. Sem eu saber que, por mais que nós sejamos diferentes, existe uma espinha dorsal que nos une, que é essencial. E por isso que eu busquei a Atos 29 para fazer parte dela. Amém. Outra pergunta, Niel, que eu queria fazer para você é que, geralmente, e o Felipe Niel hoje ele é o coordenador de avaliação da Atos. Ele que faz o processo, é um trabalho muito gratificante, mas algo muito trabalhoso também. Eu tive o privilégio de servir nessa área por alguns anos, antes de assumir a diretoria da rede aqui no país. E uma das coisas mais gratificantes é você poder ter contato com plantadores, conhecer a sua realidade e sair um pouco somente ali do seu mundo. Nós, pastores, temos a tendência de nos concentrarmos, acharmos que o mundo gira em torno... O mundo é aquela realidade que a gente vive. E, avaliando plantadores, a gente conhece um pouco da realidade de homens de Deus que estão trabalhando em diferentes lugares. Então, é comum a gente receber plantadores, mensagens, aplicação para a rede de plantadores. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos, às vezes, na mesma proporção, igrejas existentes se interessando em fazer parte da Atos 29. Nós temos muitos, como a Oceânica, que é uma igreja já estabelecida, que desejou fazer parte da Atos 29 e é extremamente engajada conosco. Então, eu queria que você falasse as razões para um plantador fazer parte da Atos 29 e uma igreja existente também fazer parte. Ok. Bom, para um plantador fazer parte da Atos 29 tem muitos benefícios, né? Ele vai primeiro passar por um processo de avaliação que vai ajudá-lo a entender melhor a ele mesmo como plantador, vai ajudá-lo a ver talvez pontos cegos no caráter dele, na vida dele, na maneira como ele pensou o ministério dele, coisas que ele não conseguiu enxergar sozinho, e ao ser avaliado, não apenas por mim, mas por uma equipe da Atos 29, você vai ganhar com isso, como eu ganhei, Cristiano, Gilvan, todo mundo que passou por esse processo. Além disso, a Atos 29 ela é uma rede de igrejas, e o objetivo é conectar igrejas para que uma igreja ajude outra igreja. Então, o nosso objetivo é que até meados do ano que vem, cada igreja, parte da Atos 29, seja parceira, esteja adotada, tenha uma relação de parceria de mão dupla com uma igreja já estabelecida em algum outro país do mundo, né? Então, esse é o nosso desejo. E isso traz uma série de benefícios para o plantador. Ter pessoas que o apoiam, ter pessoas que o ajudam. A gente tem diversos plantadores aqui que eles sabem que o dia que eles precisarem, eles podem pegar o telefone, ligar para o Cristiano, ligar para mim, ligar para o Gilvan, para o Henrique, e eles vão ter igrejas parceiras apoiando eles, caminhando com eles, servindo a eles, né? Então, isso é muito importante. É uma tolice tentar plantar uma igreja sozinho, tentar plantar uma igreja isolado. A história mostra que você está caminhando para o precipício, achando que você vai salvar o mundo sozinho. Então, para o plantador eu vejo dessa forma. Para você que é pastor de uma igreja existente, irmãos,
A igreja de Antioquia estava lá tranquilinha com os seus mestres, com os seus pastores, e o Espírito Santo veio e disse para ela: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. E a obra que o Espírito Santo tinha para eles é que eles fossem, pregassem o evangelho, fizessem discípulos, estabelecessem líderes, ou seja, plantassem igrejas, não é? Plantassem igrejas nas cidades. E de novo, você talvez não consiga fazer isso sozinho, mas você pode, em parceria com outras igrejas da Atos 29, se unir para plantar igrejas. Você vai ter o privilégio de poder abençoar plantadores de igreja, como a gente viu a igreja do Henrique fazendo, o presbítero Charles falou aqui ontem sobre isso, o privilégio de investir na vida desses plantadores, o privilégio de poder saber o que está acontecendo, poder saber como Deus tem usado aqueles homens ao redor do Brasil e do mundo inteiro, não é? Isso é um privilégio, e isso, mais do que um privilégio, irmãos, isso é o chamado para toda a igreja. Se a sua igreja não está plantando igrejas, a sua igreja está desobedecendo a Deus. É ordem de Deus que você e eu, nós plantemos igrejas, seja de forma direta, seja sendo parte de um processo, mas é a ordem de Deus. E ao participar da Atos 29, você vai ter certeza de que aqueles plantadores nos quais a sua igreja vai investir são homens que foram avaliados. São igrejas que foram avaliadas. Eles passaram por um processo em que no final do processo, a Atos falou: olha, essa pessoa tem o caráter de 1 Timóteo 3, ela tem um projeto de plantação de igreja que é viável, é sustentável. Esse casal, eles têm um casamento saudável. E nós indicamos que igrejas apoiem esse casal e essa plantação. Então você tem essa tranquilidade de saber que você está investindo em homens de Deus. Num mundo em que cada vez mais organizações eclesiásticas escondem abusos, escondem mau uso de dinheiro, eu tenho a alegria de fazer parte da Atos 29, de saber que a gente lida com o pecado de forma séria, a gente lida com o dinheiro de forma séria, e a gente pode ter tranquilidade de que o dinheiro que as nossas igrejas estão investindo, estão indo, sim, para plantar igrejas. Para plantar igrejas. Outra coisa que o Felipe falou, que eu gostaria de destacar, como parte da rede já há 7 anos, mas já sendo abençoado desde 2014 com o Projeto Plantador, é que hoje eu vejo como um sinal de maturidade muito grande da rede, não só igrejas brasileiras recebendo parcerias de fora. O nosso objetivo é estabelecer essas parcerias não só com plantadores, mas que as igrejas existentes também tenham uma igreja de referência fora do Brasil para ter um relacionamento, mesmo que ela não precise de parceria financeira. E nós passamos a semana passada toda no encontro global da Atos, juntamente com o Brian, com o Francisco, que é o nosso líder aqui na América Latina, e a prioridade, né, nas nossas reuniões, nas diversas reuniões que tivemos lá, foi exatamente concretizar esse projeto a partir do próximo ano, para que toda a igreja da Atos 29 tenha essa parceria. Às vezes, com troca de experiência, com troca de informação, recebendo mentoria, intercâmbio, viagens missionárias. Então, isso se tornou a prioridade, a gente quer que seja o carro-chefe para toda a igreja no nosso país. Mas a gente vê como sinal de maturidade, ver uma boa parte das igrejas do Brasil apoiando outras plantações no Brasil. E eu gostaria, se me permita, eu quero até quebrar um pouco o protocolo e citar o Niel apoiando o Jader lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Denis lá na rede apoiando alguns plantadores, o Sávio adotando um dos plantadores do Igreja dos Lugares Difíceis, o Marquito investindo também em pelo menos 2 plantações, se eu não me engano, ajuntamento. Lá no Redentor a gente está tendo o privilégio de plantar a nossa igreja Primeira Filha, lá em Itajubá, e interessante porque foi a primeira plantação da Atos 29 no Brasil, foi a Igreja do Redentor, e ela já está se multiplicando, além do apoio em outras plantações. Estamos em conversa com uma igreja no Rio Grande do Sul também, para caminhar junto conosco. Enfim, eu poderia ser a Oceânica,
com o projeto. A gente se emocionou ontem aqui com o Charles, compartilhando a alegria que é para a Oceânica poder estar apoiando esses plantadores. Não só o apoio, mas a forma como vocês estão apoiando esses plantadores. E esses plantadores, inclusive, estão aqui com a gente durante esses dias. Então, a gente vê como um sinal de maturidade. A gente não quer se tornar uma rede simplesmente que as pessoas têm interesse em fazer parte para ter uma parceria com uma igreja gringa. Não, para a gente se tornar uma rede saudável de igrejas que se apoiam mutuamente. A gente falou com o Brian aqui durante essa semana, falou com o Francisco. O Brasil hoje é o segundo país no mundo a enviar missionários. E a gente tem a expectativa que essa realidade, de forma geral, seja uma realidade dentro da rede. Que o Brasil seja o segundo país no mundo em plantar igrejas dentro da Atos 29. E a gente conta com cada um de vocês. Tem esses 2 QR Codes para as trilhas de aplicação da Atos 29. Se você é pastor de uma igreja existente ou se você é um plantador. E esse processo ele se dá primeiramente online e depois nós temos uma conferência de avaliação. Queria que, para a gente não estourar muito o nosso tempo, queria que o Felipe falasse rapidamente sobre como se dá o processo de avaliação. Se você quiser saber mais informações sobre a avaliação, você procura o Felipe. Se você quiser se envolver mais com Igrejas em Lugares Difíceis, apoiar o Igrejas em Lugares Difíceis, o Dilvan vai estar aqui e eu te encorajo a procurar e conversar com o Dilvan também sobre isso. O processo de avaliação da Atos 29, queridos, ele é um processo reconhecido internacionalmente como um dos melhores processos de avaliação de plantadores de igrejas que existe no mundo. Ontem o pessoal da City to City estava aqui e eles vieram conversar comigo pedindo o nosso processo de avaliação e reconhecendo a qualidade desse processo, né? Então eu queria te incentivar, se você é plantador e tem interesse de ser avaliado para se tornar um plantador da Atos 29, entra nesse link que está ali, bit.ly/aplicar-A29, comece o seu processo, vai ser um processo, um questionário que você vai respondendo perguntas e eu vou interagindo com você ali, e ele culmina com um tempo de avaliação presencial, onde a sua esposa vai estar com você e uma equipe da Atos 29 vai passar 2 dias com vocês, trocando ideia sobre isso tudo e sobre o projeto de vocês. Se você já é de uma igreja e gostaria de se juntar a nós, como forma de apoiar plantações de igrejas, de se envolver cada vez mais com plantações de igrejas, está aqui o link, bit.ly/A29 existente. Entra lá, dá início no processo também. Eu quero caminhar com você nesse processo. A gente vai visitar a sua igreja, a gente vai conhecer a sua igreja. Nós vamos caminhar nesse processo para que a gente possa caminhar junto nesse pertencimento para plantarmos igrejas juntos. A Atos 29 é isso. É uma rede de igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas. É isso.